Olá, muito bem-vindos! E hoje temos mais um livraço aqui no Litera Mais, O Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati, publicado em 1940. Como em outros vídeos, eu vou colocar o básico de enredo, procurando não dar spoilers que prejudiquem a sua leitura e compartilhar algumas chaves de compreensão da obra. Então, se já gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui para o YouTube divulgar. É um livro que trata da vida militar de Giovanni Drogo, personagem central, mas calma lá que é muito mais do que isso. O Deserto dos Tártaros foi escrito em 1938 e 1939 e publicado em 1940. Então temos toda uma expectativa de pré-guerra ali na Europa, né, ali na Itália do Buzzati. O período da publicação ele foi em plena Segunda Guerra Mundial e, no entanto, o livro ele não está situado dentro desse tempo. Ele poderia, sim, ser décadas antes, isto é sinalizado por elementos como os meios de transporte, que eles usam o cavalo, estrada de ferro, carro e carruagem na mesma história. Além de armas e instrumentos já considerados obsoletos naquela época. Então, é um baralhamento, assim, da linha temporal. E o lugar também não é preciso. Embora muitos nomes sejam italianos, temos referências russas no chapéu do médico de caserna e na referência aos povos tártaros, mais fronteiriços à Rússia. Também temos nomes de origem portuguesa, alemão e uma fusão de outros nomes, indicando que o forte poderia estar em outro lugar que não a Itália, na África, onde se tem os desertos, por que não? Mas vamos à história. O Giovanni Drogo é um oficial destacado e recém-saído da escola militar. Agora ele é um tenente. E ele é designado para o Forte Bastiani, um lugar um tanto longe a cavalo da sua acolhedora, amistosa e querida cidade natal. O melhor amigo de Giovanni o acompanha ali pelo menos num trecho da jornada até o forte, porque ele já sabia mais ou menos onde ficava. Uma vez ele tinha cavalgado lá uma caçada com o pai dele, né? Ele é um rapaz nobre, assim. No pequeno trecho em que os dois amigos cavalgam, o Giovanni sente já o distanciamento dessa amizade. O Giovanni buscaria a glória militar e o amigo a glória dos negócios. Até a marcha do cavalo já parece diferente, então, e aí eles se despedem. O Giovanni, ele cavalga o dia inteiro e as poucas pessoas que encontra não sabem onde é o tal do forte. Um homem maltrapilho, ele dá uma referência mais precisa e ele segue. E entre os caminhos ele avista um militar, o Major Ortiz, que o introduzirá na vida do forte. Giovanni descobre neste caminho que ninguém é designado para lá por 2 anos, mas sim opta, pois isto encurta o tempo para um posto melhor. Isso já quebra uma certa expectativa inicial de grande posto e glória e vai causar nele assim a primeira frustração. As muralhas do forte finalmente aparecem e dá quase uma sensação de irrealidade, um estranho chamado, como se elas estivessem ali puxando ele para o interior do forte. Mesmo com essa impressão primeira, logo que o Giovanni chega, ele tenta voltar, já que ele deveria ter escolhido e não ser designado para lá. Ele vai lembrar, assim, com muita tristeza, da namorada, dos amigos, a mãe e irmãos que deixou, além da vida despreocupada e boêmia. No entanto, ele é convencido, sobretudo para não causar má impressão ao comando e ter a sua carreira ilibada, né? E a ficar pelo menos uns 4 meses antes de sair por alguma moléstia sugerida naquele procedimento irregular e calculado. Como sabe muito bem quem deu o conselho, né? Que foi o Major Marco. A vida no forte é arrastada, ordenada assim pelo regulamento e desagrada a Giovanni o descompasso entre a teoria aprendida na escola militar e a ação efetiva no forte, né? Existe uma tensão constante ali da chegada do inimigo possível, supostamente os tártaros, que seriam avistados na planície entrecortada de abismos e depois desértica, onde a vista e a luneta alcançava. Isso fermenta uma expectativa e
possibilidade de guerra e glória para aqueles militares que estão ali dentro. Quando Giovanni cumpre os 4 meses, surge-lhe algo que é um misto de encantamento e incorporação, e o Drogo resolve completar os 2 anos no forte. Acontece a possibilidade de retorno à terra natal, mas o forte, sobretudo a vida ali, exerce uma influência irresistível de atração e repulsão ao longo dessa narrativa. Sem mais de enredo, e vamos aos tópicos de leitura. Dino Buzzati consegue criar um belíssimo e muito bem dosado suspense nesse romance. Ficamos os leitores envolvidos com as expectativas que os personagens alimentam ao longo da história. Existe sempre a possibilidade no inesperado, que algo grandioso venha a acontecer. Embora o autor não tenha servido, nem eu servi, ele me pareceu assim captar e transmitir muito das rotinas regulamentares do exército. Mais do que uma rotina qualquer, ela é toda ritualizada. Tem momentos que a narrativa fica muito lenta em função disso. E exatamente para transmitir excessos de ordem, disciplina e lugares comuns ali que não fazem sentido. E nós, leitores, também já fatigados, também nos perguntamos quais as rotinas que servem e as que não servem para nós, na nossa vida? Como fazemos para o nosso tempo não ser em vão? Como passar por decepções sem que fiquemos amargos? O que ou quem não faz sentido manter em nossas vidas? Como gente que acha que literatura é perda de tempo. Só por isso eu mereço já seu like. Tem um episódio magistral com um soldado logo no começo da vida de Giovanni no forte, que parece aqueles experimentos de psicologia de massa, de como o regulamento pode passar por cima de valores pessoais, como a amizade, por exemplo. Dentro do forte, a disciplina do regimento leva à suspensão de antigas convicções, seguir à risca a regra arcaica vai ao absurdo em certos trechos da obra, e Buzzati mostra isso assim muito, muito bem. A regra também pode servir para justificar traição, cobiça e mesquinhez quando convém, e é muito interessante esse jogo. Para quem já leu, sugiro a resenha crítica do Antônio Cândido sobre o livro, vale a pena a leitura. Ele coloca a obra entre os grandes livros que falam de espera e a divide em 4 partes. 1, a incorporação à fortaleza. 2, primeiro jogo de esperança e morte. 3, tentativa de desincorporação. 4, segundo jogo de esperança e morte. O Cândido destaca, e eu concordo, a linguagem econômica severa e pessimismo melancólico do romance. Eu acho que também existe um otimismo pueril e, em certas passagens, honesto também ali das personagens. O tempo narrativo, ele é mais arrastado nos primeiros anos de Giovanni no forte e depois dá grandes saltos. A burocracia e o regulamento são tratados com bastante ironia no livro. Tanto serve para ordenar como para atrapalhar a ação humana. A inflexibilidade aqui é o ponto de atrito. O Deserto dos Tártaros faz uma reflexão sobre a sede de glória da militaria e por que não dos humanos no geral. Como Shakespeare, sempre o cara, anteviu em As You Like It, o soldado que busca reputação mesmo na boca de um canhão. Giovanni Drogo, ele não sentiu a alegria esperada quando vestiu a fada, deu uma percepção forte de falta de sentido, vive meio vaga de decadência também, quer dizer, acho que ali foi a primeira frustração dele. O Drogo, ele gasta seus dias no Forte Bastiano com vista para as áridas terras da estepe tártara, anseia por uma vida de aventura e glória, e rapidamente ele se acomoda às rotinas militares, como o velho alfaiate prosdóximo previu. No fundo dos olhos de Giovanni, já no primeiro encontro dos dois ali, um velhinho experimentado, Giovanni se resigna e perceba que em vários momentos ele permite-se invadir por um sentimento indefinível, percebe distorções. Isso é o fantástico na
obra do Dino Buzzati. Ao colocar o uniforme, ele não vê o sentido e o tédio do forte se instala e ele tenta sair dali desesperadamente. Ele encontra assim um mundo transfigurado em que não consegue o mesmo contentamento de outrora. Existe também certa inércia racionalizada e indagação na personagem Giovanni Drogo. Ele não é propriamente assim um intelectual. Isso fica para o seu colega Angustina, que inclusive espelha as aspirações ocultas em Giovanni Drogo, né? O Drogo não é o herói das narrativas antigas. Ele é o homem moderno e medianamente pensativo, desprovido de patriotismo e causas mais amplas. Ele vai se ater mais às glórias individuais e suas garantias materiais para o gozo privado. O Angustina, ele traz um espelhamento desse gozo, tanto por sua riqueza material, como a mostrar que nem sempre a oportunidade é dada, ela também é uma busca e ela é um achado. Nesse caso, a condição humana também é de isolamento. Drogo, em geral, é perspicaz, talvez não o suficiente para antecipação que lhe beneficie. Não é sorrateiro, assim como alguns de seus colegas. No entanto, ele percebe as armadilhas entrelinhas. Hesitante, pouco confiante nas próprias escolhas, ele aposta na vida em compasso de espera. Acho que é isso. O Giovanni Drogo, ele é o homem não específico, o sujeito relativamente assim comum da modernidade, de aspirações comuns e não transcendentais, de façanhas nada epopeicas, espetaculares, mas que ensina para os seus contemporâneos nessa trajetória aparentemente banal as lições que ele aprendeu, e nesse sentido ele é heróico. O Deserto dos Tártaros apresenta trechos muito profundos sobre o sentido da existência, e isso é universal. Um compasso de espera, uma tensão invisível e nem sempre cristalina segue como metáfora da vida de cada um de nós. Se gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se quiser comentar, comente que eu respondo. Inscreva-se aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.